Goleiro do Sevilha brilha nos pênaltis e Marrocos elimina a Espanha. Bono pega 2 cobranças e põe Leões do Atlas nas quartas pela primeira vez. Os Leões, ou seriam Zebras, do Atlas estão nas quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez. Nesta terça-feira, 6, a seleção de Marrocos foi responsável pela maior surpresa das oitavas de final do Mundial do Catar, ao eliminar a favorita Espanha nos pênaltis, por 3-0, após empate sem gols no tempo normal, no estádio Cidade da Educação, em Doha. O goleiro Yassine Bono foi o herói da classificação histórica, defendendo 2 pênaltis. Ironicamente, o camisa 1 defende um time espanhol, o Sevilha. Curiosamente, 2 dos 26 jogadores do elenco marroquino são nativos da Espanha, mas escolheram defender o país africano, que foi um protetorado espanhol entre 1912 e 1956. Um deles é o lateral Achraf Hakimi, nascido em Madrid, justamente quem bateu o pênalti decisivos. O outro é o goleiro reserva Monir El Khajoui, natural de Melilla, cidade no território de Marrocos, próximo ao Estreito de Gibraltar, mas que pertence à nação ibérica e possui, inclusive, um muro erguido na região de fronteira. A classificação garante o melhor resultado marroquino em uma Copa, superando 1986, México, quando a equipe parou na Alemanha Ocidental, nas oitavas. De quebra, a seleção do norte-africana igualou o desempenho mais positivo do continente em um Mundial, repetindo Camarões, 1990, na Itália, Senegal, 2002, em Japão e Coreia do Sul, e Gana, 2010, na África do Sul. Para ser o primeiro país da África em uma semifinal de Copa, Marrocos terá que superar o ganhador do confronto entre Suíça e Portugal, que se enfrentam ainda nesta terça, a partir das 16 horas, horário de Brasília, no estádio de Lusail. O duelo pelas quartas será no próximo sábado, 10, a partir das 12 horas, no estádio Alto Mama, em Doha. A Espanha, pelo 3º Mundial seguido, fica pelo caminho antes das quartas. Em 2014, Brasil, a La Roja, a vermelha, na tradução do espanhol, sequer passou da primeira fase. Há 4 anos, na Rússia, a Fúria, outro apelido da seleção ibérica, também caiu nos pênaltis e nas oitavas de final, só que para os anfitriões. Apesar de terem a equipe com a 4ª menor média de idade da Copa e de serem um time em formação para a edição de 2026, Estados Unidos, México e Canadá, os campeões de 2010 deixam o Catar frustrados, após a empolgação de iniciarem a competição com um 7-0 sobre a Costa Rica. A formação daquela goleada, aliás, foi a base do time que Luiz Henrique mandou a campo em Doha, com uma surpreendente novidade, o meia Marcos Llorente como lateral direito, ao invés de Dani Carvajal e de César Azpilicueta, que era dúvida, com dores na panturrilha. Poupados na derrota por 2-1 para o Japão, o zagueiro Aymeric Laporte, o lateral Jordi Alba e os atacantes Ferran Torres e Marco Asensio retornaram à equipe. O último acabou vencendo a concorrência com Álvaro Morata, artilheiro da Fúria no Mundial do Catar com 3 gols, pelo comando do ataque. Na seleção marroquina, Walid Regragui repetiu a escalação das 2 primeiras rodadas, quando os Leões do Atlas empataram sem gols com a Croácia e venceram a Bélgica por 2-0. O treinador fez somente uma mudança em relação ao time que superou o Canadá por 2-1, com a saída de Abdelhamid Sabiri e o retorno do também meia Selim Amala. As formações deixaram claras as ideias das equipes. Com as peças adiantadas e compactada, a Espanha trocava passes em profusão, foram 383 no primeiro tempo, com 362 acertos, conforme a estatística da FIFA, buscando espaços para quebrar as linhas de marcação de Marrocos, concentradas no campo de defesa. É verdade que a Fúria, na primeira vez que conseguiu furar o bloqueio, chegou perto do gol. Aos 25 minutos, Asensio recebeu na área pela esquerda, às costas do zagueiro Naif Aguer, mas o chute foi na rede pelo lado de fora. Ao longo da etapa inicial, porém, a estratégia dos Leões do Atlas, de aguardar pacientemente o momento ideal para o desarme e sair em velocidade, funcionou melhor, especialmente pela esquerda, com Sofiane Boufal praticamente ignorando a presença de Llorente. Aos 41, o atacante driblou o lateral improvisado com facilidade e cruzou na área para Aguer, de cabeça, quase abrir o placar. O cenário se manteve no segundo tempo, obrigando Luiz Henrique a buscar alternativas, como a entrada de Morata para ser a referência na área, substituindo Asensio. Pouco adiantou, entretanto, aos 35, o camisa 7. Recebeu entre linhas dos pés do também atacante Nico Williams, pela direita. O chute, sem ângulo, quase na linha de fundo, virou um cruzamento rasteiro, sem ninguém, que, em tese, deveria ser o próprio Morata, para concluir. Para resistir à pressão espanhola e não perder intensidade, Walid Regragui refrescou o contra-ataque marroquino, tirando Amala, Boufal e o chefe En-Nesyri para colocar Sabiri, Abdea Ezzalzouli e Walid Chedinra. Aos 40 minutos, os 2 últimos ficaram no quase em jogada iniciada por Hakim Ziyech.
O meia abriu para Hakimi cruzar pela direita, na cabeça de Ezzalzouli, que escoram na pequena área para Khedira. O atacante, de costas, conseguiu girar, mas o chute saiu prensado. O duelo, truncado, foi à prorrogação. O maior desgaste físico, apesar de as equipes manterem as respectivas estratégias, provocou os dois lances mais perigosos da partida. Aos 4 minutos do primeiro tempo extra, Khedira recebeu do meia Azzedine Ounahi, entre os zagueiros Rodri e Laporte, mas bateu em cima do goleiro Unai Simon. Já no último lance da segunda etapa, o atacante Pablo Sarabia foi lançado às costas da zaga e chutou de primeira, cruzado, na pequena área, acertando a trave. Quis o destino que Sarabia, que entrou em campo no fim da prorrogação, justamente para a disputa de pênaltis, parasse novamente no poste, na primeira cobrança espanhola. O meia Carlos Soler e o volante Sérgio Busquets, por sua vez, tiveram as batidas salvas por Bono. O zagueiro Badr Banaun, mais um que entrou nos instantes finais, desperdiçou a oportunidade que teve, defendida por Simon, mas não fez falta. Sabiri, Ziyech e Hakimi